Oi, oi, meu povo! Hoje eu quero falar com você sobre rótulos, mas não é essa pegada a rótulo com criança. Não, esse não é um tema, esse vídeo não é com o tema educação. Esse é um vídeo para falar sobre relacionamentos, para falar sobre talvez autodesenvolvimento, enfim, para falar sobre rótulos, mas numa pegada diferente da que a gente está acostumado a conversar sobre rótulo, tá? Fica comigo, vai ser interessante. Bem, quando eu falo em rótulos, normalmente a gente está acostumado a pensar, chata, desobediente, brigona, raivosa. E sim, esses são rótulos, né? São adjetivos. Adjetivos, gente, deu um branquinho aqui agora. Eu tô gravando à noite, eu tô com sono, então pode sair besteira. Mas enfim, essas são formas que a gente utiliza para falar das pessoas, né? Mas existem rótulos que eles não são uma mentira. Existem palavras que elas são utilizadas como rótulos, elas não são uma mentira, elas são uma característica, às vezes, da pessoa, são uma verdade, mas que aquela palavra, ela muda a relação, muda a forma que você vai encarar essa pessoa, a forma que você vai falar, a forma que você vai agir, pura e simplesmente por conta de um rótulo. Não a palavra, mas uma expressão, uma situação, enfim. E aí, para deixar mais claro, eu vou exemplificar uma coisa que eu passei esses dias em uma consulta médica. Eu até escrevi um texto sobre isso. Eu fui em uma consulta médica, não sei se você já reparou, mas eu sou uma pessoa que tá gorda, né? E eu fui em uma consulta médica e eu não sei também se você é uma pessoa magra que tá me assistindo, mas se você for uma pessoa magra, talvez você não saiba. Mas gordos não são bem tratados em médicos em via de regra. Existe exceção? Existe. Lógico que existe exceção. Eu conheço profissionais maravilhosos, eu tenho amigas médicas incríveis. Mas, em regra, um gordo não é bem tratado em uma consulta médica, sabe? O médico, ele vê o gordo como alguém que tá com o pé na cova, que é desleixado, que é preguiçoso. Esses outros micro-rótulos que estão ali dentro dessa palavra gordo, dentro dessa expressão, dentro dessa pessoa, né, desse rótulo que a gente pôs nessa pessoa porque ela tem essa ou essa característica, porque ela pesa tanto, porque ela tem um corpo redondinho, minha mente lá encaixou aqui. É uma pessoa obesa, se é uma pessoa obesa, se é uma pessoa gorda, eu tenho que tratar dessa forma. Então, assim, a mulher falou comigo que se eu não morresse por um atropelamento, como pode acontecer com qualquer outra pessoa, eu provavelmente morreria de câncer ou de diabetes. E aí, a cada exame que ela olhava meu, ela fazia, tá bom, mas por enquanto, viu? Por enquanto, porque isso pode mudar a qualquer momento, porque gordo, obesidade acaba com a pessoa. Eu não tô aqui falando, obeso nunca vai ficar doente. Eu não tô falando isso. Eu estou falando do rótulo. Ela me viu como uma pessoa gorda, me colocou lá um rótulo, a gorda, e esse rótulo, a gorda, tinha todo um peso na existência dela. Que é dessa pessoa que é preguiçosa, dessa pessoa que é desleixada, dessa pessoa que tá com o pezinho na cova, dessa pessoa que só emagrece porque não quer, enfim. E isso fez com que ela esquecesse que ela estava falando como ser humano. Eu não me imagino olhando para uma pessoa falando, olha, se você não se cuidar, você vai morrer pra ontem. Você tá chamando um câncer. Você percebeu que você tá chamando um câncer? Eu não me imagino falando isso com uma pessoa, pura e simplesmente porque eu coloquei um rótulo e aí eu desumanizei essa pessoa, sabe? Eu não imagino fazendo isso. Mas isso acontece com gordos por todo o Brasil, porque essa é uma forma normal de tratar alguém que é gordo. Eu escrevi um post a respeito disso que aconteceu e os comentários foram de chorar, assim, sabe? Tinha pessoas falando mulheres falando que descobriram gravidez avançadíssimo porque toda queixa de enjoo que é isso é porque você é gordo. Tem gente falando que foi no oftalmologista, no otorrino, em médicos que não tem nada a ver com obesidade e que não foram sequer olhados pelos médicos, que não foram tratados com respeito. Porque são gordas, porque são gordos. Então, assim, a palavra gordo, ela tem esse estigma de que é alguém preguiçoso, de que é alguém que não se esforça, de que é alguém que, sei lá, e pronto. Esse estigma foi
criado ao longo de séculos e séculos de um mundo de história, mas eu não vou dar aula de história aqui não, que eu não vou falar. Esse não é um vídeo sobre gordofobia. Esse é um vídeo sobre rótulos. Posso até gravar um vídeo sobre gordofobia depois, se alguém tiver interesse aí. Comenta o que vocês querem me ver falando aqui para além da educação, porque eu não quero falar sobre educação não, eu gosto de falar de tudo. E eu posso gravar um vídeo sobre gordofobia. Mas esse é um vídeo sobre rótulos e sobre quanto eles acabam com as nossas relações, o quanto eles prejudicam as nossas relações. Nessa situação específica, não era um relacionamento importante na vida da médica, né? Eu não era um relacionamento importante na vida dela e ela não era um relacionamento importante no meu. Então o rótulo gordo atrapalhou a nossa comunicação, me desumanizou pra ela não conseguiu enxergar um ser humano pura e simplesmente por conta do rótulo gordo. E prejudicou a nossa relação, mas não era uma relação íntima, então os efeitos podiam ser piores em mim, claro, mas não foram. Agora, se você parar pra pensar que filho também é um rótulo. Ah, eles vão, como assim filho é um rótulo? Eu sou filho da minha mãe, eu nasci dela, meu filho nasceu de mim. Não é rótulo, é verdade. Ok, é verdade, é. Mas é também um rótulo socialmente criado e que tem nele um estigma muito grande. Tem um exemplo que o Marshall Rosenberg, que é o cara que esquematizou a comunicação não violenta, ele dá no livro Criando Filhos Compassivamente, eu acho que é esse o nome do livro, vou tentar colocar na descrição do vídeo. E aí ele dá esse exemplo falando que ele juntava em um evento, nas palestras, né, ele separava o grupo de participantes em 2 grupos. E aí ele dava a um grupo a missão de falar com a pessoa, resolver um conflito, e a outro grupo a missão de resolver outro conflito. Os conflitos eram os mesmos, os grupos só não sabiam. Agora, em um dos grupos ele falava, os envolvidos são pai e filho. E no outro grupo ele falava, qualquer pessoa, vizinho, enfim. O grupo que tinha ali aquele conflito pai e filho, ele vinha com um discurso muito mais violento, muito mais grosseiro, pura e simplesmente porque o rótulo pai e o rótulo filho estavam sendo utilizados. Eles amam, mas é a verdade. Sim, é a verdade, mas tem um estigma que desumaniza. Porque é meu filho e eu esqueço que é um ser humano, eu esqueço que é alguém vivo, eu esqueço que é alguém parecido comigo e coloco nesse pacote todas as obrigações que a palavra filho na minha cabeça carrega. Sabe? E aí eu tô falando de filho, falei de gordo, mas tem vários outros, gente. Tem pais, tem marido, esposa. Você já parou pra pensar o quanto a gente coloca em determinadas palavras as obrigações que aquela palavra deve ter, os pesos que aquela palavra tem, né? Então assim, se essa pessoa é meu marido, se essa pessoa é minha esposa, ela tem que agir assim comigo. E a gente tem todo esse checklist de como as pessoas devem agir com a gente, pura e simplesmente porque elas ocupam esse lugar na nossa vida. E na hora que você vai conversar com a pessoa, você esquece que, para além desse rótulo, para além do filho, do marido, do esposa, do amigo, para além do rótulo, aquela pessoa tá viva. Aquela pessoa existe e aquela pessoa tem sentimentos e necessidades que, se você não se abrir para enxergar e para escutar, você não vai conseguir se conectar com ela, sabe? Porque você tá preso no que aquela palavra significa, no peso que aquela palavra significa. E essa desumanização, ela fere as nossas relações, porque ela dificulta o entendimento. Ela faz com que a gente não veja o outro e faz muitas vezes que a gente não seja visto. E a gente fica conversando através desses rótulos e a partir desses rótulos e desses personagens, em vez de conseguir enxergar o ser humano que está aqui, atrás desse rótulo, e esse ser humano que está aqui, atrás do rótulo, sabe? A gente está desaprendendo a olhar no olho e a enxergar para além do que é a nossa verdade. Para enxergar para além do que eu acho que deveria ser o teu sentimento, a tua necessidade, a tua vida, a tua forma de ver a vida, o que você deveria estar sentindo nesse momento, porque você é meu marido, porque você é minha esposa, porque você é meu amigo, porque você é meu pai, porque você é minha mãe. Eu crio um rótulo, eu crio um personagem que você deve se encaixar por você ser essa pessoa, e eu deixo de conhecer quem você é. Eu deixo de perceber o que você sente. Preste atenção em quantas vezes a gente faz isso na vida. Assim, eu dei o exemplo da médica comigo, né? Essa coisa de o rótulo gorda, né, esse estigma que todo o peso que essa palavra gorda tem na vida dessa médica especificamente, e socialmente, né, dentro da sociedade, nós somos uma sociedade gordofóbica, mas na vida dessa médica, no que ela aprendeu da vida, e que ela jogou pra cima de mim, sem pensar, sem pesar,
sem imaginar como isso poderia ser recebido, sem perguntar, sem conversar, sem saber o que eu faço da vida, o que eu estava sentindo, o que eu precisava. Pura e simplesmente porque ela entende que se é um gordo, ele precisa emagrecer ou ele vai morrer, e eu tenho que falar isso com ele porque talvez eles não saibam, né? Talvez eu não soubesse que eu sou uma pessoa gorda, talvez ela tinha que me contar. Enfim, era um rótulo, e esse rótulo acabou falando mais alto pra ela do que quem eu sou. Ela simplesmente botou ali o adesivinho gorda e pronto, se desinteressou pelo ser humano. E a gente faz isso nas nossas relações, assim. Eu não quero aqui bancar a espiritualizada, maravilhosa, divina, raiozinho de luz, que nunca fez isso em nenhuma relação, cara. Óbvio, gordofobia médica tem que ser combatida, ela foi escrotíssima comigo. Mas a gente precisa entender que às vezes a gente é escrotíssimo com as pessoas também. Porque a gente tá se apegando a rótulos, esquecendo que existe um ser humano ali, sabe? A gente às vezes tá se apegando ao rótulo pai e ao rótulo mãe. E pensando, poxa, mas meu pai já devia estar reconhecendo esse meu esforço. A minha mãe já devia agir assim, 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 porque ela é a minha mãe. E aí você esquece os motivos que aquela pessoa tem, a vida que aquela pessoa tem, a existência daquela pessoa, que vai muito além, meu amor, do que o teu umbigo, do que a tua expectativa, do que o que você espera dessa pessoa. E a gente não consegue se conectar com as pessoas. E óbvio, tem pessoas que elas não conseguem se conectar com elas mesmas porque às vezes elas se apegaram tanto aos rótulos e às ideias e aos estigmas e ao que foi criado, que elas já não sabem mais o que é que elas sentem, elas não sabem mais o que é que elas são, elas já não sabem mais identificar o que é que está vivo dentro delas. Isso acontece e acontece muito. Mas eu quero que você, nesse vídeo, você pare para pensar quantas vezes os rótulos têm impedido a tua conexão com as pessoas. Quantas vezes pensar, mas ele é meu filho, tem feito com que você haja de uma forma que você não agiria com mais ninguém, sabe? Tem feito você se desinteressar por aquele ser humano, porque ele tem que se encaixar na expectativa que você criou do que é um filho, de como um filho deve falar, agir e sentir. Quantas vezes o rótulo marido, o rótulo esposa, fez com que você se desconectasse do outro e do que ele sente, do que ele pensa, do que ele tá vivendo, e impedisse uma conversa de verdade, porque ele é meu marido, ele tinha que estar fazendo isso, ou ela é minha esposa, ela tinha que estar fazendo isso. E aqui eu não tô falando, aceite qualquer relação de merda na sua vida, porque ninguém é obrigado a nada. Assim como o outro não é obrigado a te agradar, você também não é obrigado a aguentar o outro. Na verdade, você não é obrigado a se manter em relações que te fazem mal, como, por exemplo, eu entendi que a médica estava falando a partir de um rótulo, eu sei que não era pessoal, era um problema dela, com as expectativas dela, com a história de vida dela, e eu, consciente disso, entendi que não era comigo, que eu não tinha que me diminuir, me ofender e ficar arrasada com isso. Fiquei triste, óbvio. Mas eu não tinha que levar pro lado pessoal também. E conscientemente escolhi nunca mais olhar pra cara dela. Óbvio, né? Porque não tem o porquê ir pra lá pra me permitir ser humilhada novamente. Quantas vezes... Então, quando eu falo com você pra você identificar o rótulo, não é aceite tudo que essa pessoa vê, entenda que é só uma dor dela e que ela está sofrendo e que ela está pegando um rótulo e é por isso que ela age assim com você e você deve entender e acolher e achar tudo fofo. Não é isso. É você conseguir entender o quanto você se desconecta das pessoas por causa de um rótulo, e o quanto você se aprisiona em relações e situações por conta de um rótulo também. O quanto você não tem tomado atitudes que podem fazer bem para a tua relação com você e com o outro. O quanto você não tem decidido coisas importantes para você por conta de rótulos, sabe? Por conta do rótulo esposa, por conta do rótulo funcionário, funcionária, sei lá, do rótulo mãe, do rótulo pai, do que você acha que é uma mãe, de como uma mãe deve agir, e aí você fica aí se matando para se encaixar no que você acredita que é esse rótulo, no que você acredita que uma pessoa que é mãe deve agir, e aí você tá fazendo mal para você porque você tá se desumanizando, tentando atender a um rótulo que você criou, o que a sociedade criou para você. Quantas vezes você tem se desconectado do que é importante para você, do que é importante para o outro, que quantas vezes você tem deixado de ter conversas profundas e verdadeiras e de olho no olho porque você está apegado ou apegada a um rótulo. É muito doido, gente, porque é muito profundo
E quando a gente fala em rótulos, as pessoas entendem muito do obediente, chato, bonito, inteligente, que são esses adjetivos que a gente usa muito. Mas o rótulo, ele tá num lugar mais, sabe, mais fundo nessa história. Ele é maior. Existem rótulos enormes que a gente utiliza para desumanizar o outro. O rótulo adolescente, sabe? Que é adolescente. E aí alguém fala, é adolescente, e você já tem aqui na sua cabeça o que é um adolescente, como ele fala, como ele age, e já fez a lista aqui de todos os rótulos adjacentes que vêm juntinhos com esse rótulo adolescente. E aí você não se comunica mais com a pessoa, cara. Você se comunica com o rótulo adolescente que tá na tua cabeça, sabe? O rótulo criança, que é essa construção social desse ser que é inferior. No meu livro novo eu até faço um histórico em determinado ponto dessa visão do que é uma criança. E aí você pega essa imagem do que é uma criança, de como uma criança deve ser tratada, dentro da tua cabeça, se conecta com essa imagem e, cara, você deixa de se conectar com o ser humano que está na tua frente. Você deixa de se conectar com a necessidade daquele ser humano, você deixa de entender aquele ser humano, você deixa de escutar aquele ser humano, porque você tá agarradinho, conectado com o rótulo. Criança, adolescente, o rótulo adulto, amor. O rótulo adulto que tantas vezes a gente deixa de se divertir, de se entregar às alegrias da vida, porque, não, mas eu sou adulto, eu não sou criança como meu filho, eu não posso estar brincando com ele. Lógico, tem as características que eu preciso assumir como adulta de, não, ele tá gritando, ele tá brigando, e eu como adulta dessa relação, eu preciso lidar com isso. Ok, não tô falando que a gente nunca vai se comunicar a partir de um rótulo, lógico que a gente vai, mas é você entender o quanto esse rótulo, esse papel, essa personagem, ela tá te impedindo de mergulhar nas relações, de entender as relações, de se entender e de entender o outro. Entendeu? Não é que você vai deixar de falar, né? Ela não é mais minha mãe, meu pai, ele é só um ser humano e é um rótulo e problema do meu pai e da minha mãe, o problema dessa criança é um rótulo, então vou tratar ela como se ela fosse um adulto e acabou. Não é isso. É que existe o rótulo, existe todas as características desse rótulo que a gente criou, que a sociedade criou, e eu quero que você perceba quantas vezes esse rótulo, essa característica, em vez de ser um mapa, tem sido a personagem com quem você fala, sabe? Em vez de ser só um mapa, só pra te direcionar, tem te impedido de enxergar o outro. Tem ficado tão grande que faz com que você não perceba que existe uma pessoa ali. E, gente, muita coisa é rótulo, sabe? Temperamento, signo, são rótulos que eles podem servir de alguma forma, sei lá, com critério, muito cuidado com o que você use, pode servir como mapa, pode servir como, nossa, olha só, ele pode caminhar por isso aqui, talvez ele precise disso, um direcionamento? Podem, mas na maior parte das vezes eu vejo, principalmente os temperamentos, eles sendo utilizados como rótulos, como esse rótulo que fala mais do que olhar para o meu filho e pensar, tá, não interessa se ele é colérico, melancólico, sei lá que diacho é, não interessa se ele é isso, o que é que ele tá precisando agora? Deixa eu olhar para essa criança. Eu posso ter um mapa, gente, eu posso sim ter um mapa. Eu posso entender que como meu marido tem algumas expectativas que eu quero que Isaac atenda, eu como a minha mãe, eu tenho algumas expectativas que eu queria que essa pessoa atendesse, eu posso entender isso. Mas eu não posso acreditar que esse rótulo e que essa expectativa, eu não posso acreditar que eles são a verdade, sabe? Eu não posso esperar que o outro age exatamente como a expectativa que eu criei, pura e simplesmente pelo título que ele tem na minha vida. Então eu preciso enxergar que quem eu acho que você deve ser, que meu esposo deve ser, que meu pai deve ser, que a minha mãe deve ser, que meu filho deve ser, são as características que eu pus nesse rótulo, desse papel que eles ocupam na minha vida. Então assim, são as falas do script que a gente cria diariamente na nossa cabeça e que, na maior parte das vezes, não vão ser atendidas. Porque as pessoas estão vivas, porque elas existem para além das nossas expectativas, porque elas existem para além do que a gente espera delas. Então, é importante demais você olhar dentro da tua relação quantas vezes o fato dessa criança ser uma criança ter me impedido de me conectar com ela, pura e simplesmente por conta do rótulo criança. Quantas vezes eu tenho me desconectado do meu filho adolescente pura e simplesmente porque eu acho que adolescente é assim, 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 e eu não consigo enxergar esse ser humano. Do marido, da esposa, dos amigos. Quantas vezes você tem desconectado das pessoas? E quantas vezes você tem se desconectado de você? Quantas vezes você tem querido atender
o rótulo, sei lá, profissional de sucesso. Que talvez seja um rótulo que nem foi criado por você, que nem te abraça, que nem te atende, mas que aí, esse rótulo profissionais de sucesso são assim. E aí você fica lá se matando pra tentar atender esse profissional de sucesso. E talvez não seja quem você é. Talvez não fale com o teu coração. Talvez esse rótulo e tentar atender esse rótulo esteja te desumanizando mais do que qualquer outra coisa. O rótulo beleza. Gente, o rótulo da beleza, o rótulo da mulher bonita, do cara bonito. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Quantas vezes você tem buscado atender essa pessoa que não te representa às vezes, sabe? Que foi criada por pessoas que não tem nada a ver com você, que é só um rótulo. Por que você tem que atender esse rótulo? E quantas vezes não estar atendendo esse rótulo tem te prejudicado na tua existência, na tua relação com o outro, na tua relação com você, na tua relação com o mundo? Gente, são tantos rótulos. Eu acho que os que a gente sente pesar mais, sobretudo as mulheres, é esse rótulo dessa mulher, porque a mulher, ela é bonita, ela é sorridente, ela é feliz, ela faz todo mundo feliz. Então você acreditar que é possível você atender esse rótulo pode te acabar emocionalmente se você não estiver se conectando com a tua essência. E eu acho que esse rótulo de mãe e de pai, com os nossos pais e mães, mas com a gente, sabe? Quantas vezes você criou como um pai deve agir, como a mãe deve agir, como que essa relação tem que ser, porque, nossa, mas pais agem assim, mães agem assim, relações de pais e filhos são assim. E aí você fica se matando pra tentar se encaixar nesse negócio que não é a verdade, que não fala com o teu coração, que é só uma merda de um rótulo que não te representa, que te afasta do que é importante pra você, te afasta do que é importante na tua vida, te afasta do teu coração. E aí é isso, esse vídeo é um vídeo pra te convidar a olhar uma vida para além dos rótulos. Não é um vídeo fácil não, gente, é um negócio difícil pra caramba. Não é um negócio que eu sei fazer. Não mesmo. É um negócio que eu me pego várias vezes achando que as pessoas são obrigadas a fazer as coisas como eu acho que elas devem fazer, porque elas ocupam esse papel na minha vida e não todo mundo tem que agir como eu espero que faça. E aí é um exercício eu conseguir olhar e pensar na humanidade do outro, entender que ela tem que o outro tem direito de me dizer não e parar pra pensar no que é que eu quero, no que é que eu banco e no quanto que enxergar o outro como ele é, da forma que ele age, da forma que ele sente, né? Enxergar esse outro, o quanto isso mexe comigo, o que é que eu banco nesse outro, nessa relação. É profundo, gente, assim, se eu não posso transformar você, se eu não posso transformar meu marido no que eu quero que ele seja, porque ele, né, nesse marido, que é o rótulo de marido, ou meu filho, o filho não, porque a gente não vai abandonar filho, mas marido, chefe, enfim, as outras relações, né, que são relações em que você pode simplesmente falar, olha, já deu. É um exercício enorme você conseguir libertar o outro de ser quem ele é, então você não tem a obrigação de atender o meu rótulo. Quando eu liberto o outro de ser para ser quem ele é, né, de não atender o meu rótulo, a minha expectativa sobre o rótulo que eu criei pra ele. Eu me abro pra descobrir quem esse outro é e pode ser que eu não goste dessa descoberta. Essa é a verdade. Pode ser que quando eu finalmente pare de me relacionar com o rótulo e que eu realmente enxergue a pessoa, eu conclua que, caraca, não é assim que eu queria que eu esperava. Assim, não é... essa pessoa, como ela é, eu não banco me relacionar com ela. E aí, isso te leva para um lugar de agir. Te leva para um lugar de eu tenho que tomar uma decisão diante disso. Eu tenho que fazer algo diante disso. Eu vou continuar sofrendo e tentando encaixar o outro. E às vezes, tentar encaixar o outro na nossa expectativa é mais fácil, dá menos trabalho do que simplesmente entender que eu vou ter que movimentar minha vida inteira. Vou ter que mexer tudo, porque esse outro é ele mesmo, ele não é a imagem que eu criei pra ele, ele não é a expectativa, ele não é o rótulo que eu criei pra ele não tem que atender esse rótulo. Então, é isso, eu tenho que me conformar com o que ele é, pensar o que é que eu faço diante disso, pensar em como que eu vou me relacionar diante disso, o que é que eu faço, essa liberdade do que é que eu faço, às vezes a gente não sabe lidar. Então, hoje eu te convido a isso, eu te convido pra pensar nos rótulos que tem te impedido de se relacionar bem com você e com o outro, sabe? Pra gente levar as nossas relações, cara, pra lugares mais profundos, pra lugares mais intensos,
inteiros. Porque quando eu liberto o outro pra ser quem ele é, cara, eu também tô me libertando do rótulo, sabe? Quando eu liberto o meu marido pra ser quem ele é, a minha mãe pra ser quem ela é, eu também tô me libertando do rótulo esposa e do rótulo filho, sabe? Eu também tô, ampliando a visão da coisa, pensando nós somos humanos. De que forma a gente pode se relacionar? Atendendo e respeitando quem você é, atendendo e respeitando as minhas necessidades e as suas, né? De que forma a gente pode se relacionar? Respeitando e cuidando do que tá vivo no meu coração, do que tá vivo no teu coração, para além do rótulo, como diria Rumi, para além do certo e do errado, existe um campo e eu só consigo me encontrar com você lá, nesse campo que tá além do certo e do errado, que são rótulos também. Então, quando eu consigo sair do que deveria estar acontecendo e enxergar o que está acontecendo, quem é você e quem sou eu, como que a gente lida com isso aqui, as relações elas ganham outras cores. Nem sempre lindas, mas com certeza mais verdadeiras e mais, como que eu posso dizer, tipo, condizentes com o que é real, sabe? Menos fantasiosas. Porque a gente às vezes tem problemas nas relações porque a gente fantasia demais e fica apegado ao rótulo em vez de se apegar às pessoas como elas deveriam ser ou como elas são. É isso, gente. Um vídeo meio louco, como eu tenho feito ultimamente, assim, falando bastante. Mas é que eu tenho devaneado e eu gosto de dividir isso aqui com você. Tá certo? Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, cara, compartilha, né? Mensagem de amor e de empatia a gente espalha bem, tá bom? Me segue lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, Elisama Santos C, vai aparecer em algum lugar. Tem canal no Telegram também que eu mando um áudio por semana, porque eu não consigo mandar todo dia não, tá, amor? Um áudio por semana vai. E é isso, tá certo? Muito obrigada pela sua companhia, meu bem. Se você não segue esse canal, pelo amor de Deus, né? Não faz sentido. Siga esse canal, liga aí o sininho pra você saber quando é que eu coloquei um negócio novo aqui, tá bom? Beijo!